Gomercindo e Augusto chegam à antiga casa do rapaz, na cidade. O velho fazendeiro olha em volta, faz cara feia. Que horror! Isso aqui tá cheirando a mofo. E pra piorar, tem certeza de que não tem nada pra comer. Irritado, ele manda o genro abrir todas as janelas. Abre tudo, Augusto. Preciso respirar. Com o estômago roncando, decide sair para procurar um restaurante. Vamos, tô morrendo de fome. Enquanto isso, Paola conversa com os pais. Ela diz que não desistiu da ideia da fábrica de macarrão. Anacleto perde a paciência. Minha filha, isso é maluquice. Mas Paola não se abala. Não é, papai. Todo mundo que provou adorou meu macarrão. Os pais se entreolham, desconfiados. Todo mundo, quem, exatamente? A moça hesita, mas acaba entregando. Além de Augusto e de uma amiga. Francesco e o filho dele também provaram. Enquanto isso, Padre Olavo visita Rosana e Mateu. Conhece o netinho de Gomercindo, sorri. Mas Angélica entra na conversa. Todo mundo aqui rezava para que minha irmã tivesse um menino. Ela fala, com um certo tom de ironia. Agora que papai tem o neto homem que tanto queria, espero que aceite bem o meu filho, seja ele menino ou menina. Quando o padre fica sozinho com Maria do Socorro, a mulher se abre. Padre, eu queria pedir que não procure mais o filho daquela negrinha, a Naná. Isso não importa mais. O padre fica aliviado com a decisão. Mas, antes de ir embora, descobre que Gomercindo foi para a cidade com Augusto. Fica surpreso. O rapaz vive na fazenda há tempos, cuidando das terras do pai. Mas não entende nada de café. No meio da conversa, o padre lembra o motivo real da visita. Olha sério para Maria do Socorro. Vim para avisar que o fazendeiro Altino faleceu. A mulher empalidece. Não pode ser. Lembra que Augusto está viajando e não sabe da notícia. Se for ao hospital como de costume, vai ter um choque enorme. O padre decide ficar. Já tá tarde. Posso passar a noite aqui? Maria do Socorro concorda e chama Angélica para preparar o quarto do sacerdote. Aproveita e conta. O sogro do seu marido morreu. Na cidade, Anacleto vai com a família até o banco para falar com Francesco sobre a venda do café. Mas o banqueiro explica. Eu não negocio mais café. Mesmo assim, Anacleto insiste. Então me diga, para quem o senhor vendia antes? Francesco acaba cedendo, mas descobre. O café do colono nem está beneficiado. E o pobre homem nem sabe como fazer isso. Mais tarde, Augusto comenta com Gomercindo. Descobriu a morte do pai quando chegou ao hospital. O corpo ainda não tinha sido enterrado. Estavam esperando por ele. Gomercindo se comove. Eu te ajudo, rapaz. Vamos cuidar de tudo. Augusto aceita em silêncio. Na fazenda, Angélica está preocupada. Eles estão demorando demais. Rosana aproveita para provocar. E agora, minha irmã? Dona de todas as fazendas. E com um marido que detesta trabalho. Angélica se irrita. Não fala assim do meu marido. Rosana tenta consertar. Desculpa, eu só brinquei. Mas Angélica está magoada. Eu sempre respeitei o seu marido, Rosana. Quero que respeite o meu. E avisa. Quanto às fazendas, eu saberei cuidar muito bem delas. Na cidade, Marco Antônio mostra o jornal ao pai. Olha aqui, pai. Altino morreu. Lembra que o falecido era avalista de um homem que devia a Francesco uma fortuna. No trem de volta, Gomercindo e Augusto viajam em silêncio. O clima é pesado. Ao chegar na fazenda, Maria do Socorro conta que o padre esteve lá. Ele já sabe, mulher. Diz Gomercindo. O enterro foi hoje mesmo. No quarto, Augusto desaba. Agora tô sozinho nesse mundo. Angélica se irrita. Sozinho. E eu? E o seu filho? Ele suspira, cansado. Me expressei mal. Tô exausto. Preciso descansar. Na sala, Gomercindo comenta com Mateu. Não conseguiu bom preço pro café. Decidiu não vender nada. O genro se preocupa. E o pagamento dos colonos? Fica tranquilo. Tenho dinheiro para cobrir tudo. Enquanto isso, na cidade, Anacleto celebra o negócio. Mesmo não sendo ótimo,
Pelo menos garantiu um bom dinheiro. Decide guardar o lucro e plantar feijão e milho no meio do cafezal, até a próxima safra. Nini insiste para Paola voltar pro interior. Mas a moça é firme. Minha vida é aqui. Nunca mais volto pra lavoura. Na confraria de elite da cidade, Francesco se reúne com seus amigos investidores. O clima é pesado. Todos falam da crise do café. Um deles comenta: o governo deve ajudar de novo os cafeicultores. Mas Francesco é direto. Ajudar? A coisa só vai piorar. Ele fala sério. Muita gente vai ser mandada embora. Vamos ter que apertar o cinto. E completa: amargo. Não adianta produzir tanto café. Se não tem para quem vender, a tensão aumenta. Se o preço cair mais um pouco, todos nós vamos à falência. Na fazenda, Gomercindo também não consegue dormir. Anda de um lado pro outro, resmungando. A coisa tá feia, mulher. Conta pra Maria do Socorro que os compradores de Santos ainda têm café da safra anterior. Ninguém compra o café novo. A oferta é maior que a procura. As tulhas estão cheias em todas as fazendas. Se continuar assim, o preço da saca vai despencar. No quarto ao lado, Augusto e Angélica falam do mesmo assunto. Mas o rapaz tenta racionalizar. Isso é culpa da política do país. Ele explica: deixaram plantar café demais e não ampliaram a exportação. Angélica ouve em silêncio, preocupada. Augusto continua: falei isso pro seu pai na viagem. O Brasil precisa de agricultura planejada. Explica com convicção. Tem que saber o que plantar, quando plantar, para não sobrar produto no mercado. E conclui: o café não tem preço bom porque se plantou demais. Se o governo não agir, vai piorar. Na colônia, Bartolo desabafa com a esposa. Depois que receber o dinheiro da colheita, vou embora daqui. Conta que Amadeu também quer partir para São Paulo com a família. Diz que vai trabalhar na construção. Ganha mais que na roça. Bartolo suspira. Eu não aguento mais. Quero plantar minhas uvas. No dia seguinte, na cidade, Tizil, agora Júlio, vai feliz para a escola. Enquanto isso, no interior, Leonora leva a filha pro trabalho. Mateus chega cedo para avisar os colonos. Hoje o sogro vai pagar todo mundo. Mais tarde, Bartolo chama o amigo para conversar na venda. Olha firme e diz: Amadeu vai embora. E eu também. Vai largar tudo para recomeçar a vida com a esposa e a filha. Na fazenda, Leonora conta a Maria do Socorro sobre a decisão do marido. Ele quer ir embora. Quer plantar uva, como os antepassados dele. Socorro fica surpresa, quase indignada. E eu? Vou perder minha empregada? Promete falar com o marido. Mateu vai ajudar Bartolo a achar terra para plantar as parreiras. No andar de cima, as irmãs conversam sobre casamento e maternidade. Rosana diz que está feliz, mas entediada. Ficar trancada nesse quarto é um tédio. Angélica tenta acalmar. Você precisa ter paciência, está de resguardo. Mas a conversa muda de tom. Angélica fala, amargurada: se eu tiver uma menina, vai ser uma enjeitada nessa casa. Enquanto isso, Gomercindo dá um conselho a Augusto: vende logo o casarão do seu pai. Aquilo só dá despesa. Augusto concorda, mas tem outros planos. Quero comprar uma casa em São Paulo. Explica que não pretende morar nas fazendas, nem continuar vivendo com o sogro. Quero seguir minha carreira política. Conta que estudou direito justamente para não depender dos negócios do pai. Gomercindo revira os olhos. Então quer dizer que o senhor não gosta de trabalhar. Augusto se irrita. Dizer que política não é trabalho revela sua ignorância, senhor Gomercindo. O fazendeiro se indigna. Prefere não responder. Melhor fingir que não ouvi isso. Mas Augusto não deixa barato. Ouviu sim, e ouviu muito bem. Respira fundo e diz: eu errei quando pedi a mão da sua filha Angélica, ainda comprometido com Paola. Mas eu não cometi o pecado da bigamia. Casei pela lei de Deus e dos homens. E deixa claro: já me afastei daquela italiana. Não quero passar o resto da vida sendo cobrado por isso. Gomercindo finalmente cede. Tá bem. Vamos colocar uma pedra nesse passado. Augusto concorda, mas impõe respeito. O senhor é pai da minha esposa,
E eu o respeito. Reconheço que foi generoso, me ajudando na colheita das fazendas. O fazendeiro cruza os braços. Ah, sim. E também te dei dinheiro. E ainda vou ter que dar mais para pagar os colonos. Augusto mantém a calma. Assim que eu vender o café, o senhor será ressarcido. E completa. Esse acerto de contas. Eu farei com Angélica. Pretendo deixar todas as propriedades que herdei nas mãos da minha esposa. Na cidade. Enquanto cuidam do bambino, Mariana e Juliana conversam. Falando baixo, elas comentam sobre Mateu e o casamento dele com a filha do Barão do Café. Nessa altura do campeonato, o italiano já deve ser pai de novo, diz Mariana, meio irônica. E por falar em Mateu, lá está ele, justamente conversando com Gomercindo. O sogro avisa que juntou o dinheiro que pôde, mas acredita que vai dar para pagar todos os empregados da fazenda. Ainda faz questão de lembrar que não vai descontar as roças que os italianos plantaram no meio do cafezal. Promessa é promessa. Enquanto isso, Augusto conversa com Angélica. Fala sobre a decisão dele a respeito das fazendas. Você entende muito mais de café do que eu, diz, com aquele ar cansado. Eu nunca gostei da vida no campo. Nem entendo nada disso. E, sinceramente, não quero continuar passando por tanto constrangimento, dependendo do seu pai o tempo todo. Ele respira fundo e continua. Se você quiser, a gente vende tudo. Já pedi pro seu pai acertar com você as contas da safra. Se sobrar algum dinheiro, fica pra você. Eu quero cuidar da minha vida política. Enquanto isso, na fazenda, Gomercindo começa a pagar os colonos italianos. Mateus supervisiona. Um olho no dinheiro, outro na fila. O clima tá pesado. Todo mundo tenso, esperando o valor que vai receber. Na casa grande, Rosana reclama da canja com Leonora. De volta ao galpão. Chega a vez de Amadeu. Ele recebe as notas velhas das mãos de Gomercindo. Olha firme para Mateu, que não desvia o olhar. Mas logo embaixo, Amadeu explode. Mostra o dinheiro aos colegas e grita. Isso é uma merda. Um ano inteiro de sofrimento para ganhar isso. O barulho atrai Mateu, que desce furioso. Suma da minha frente agora mesmo, grita. Mas Amadeu enfrenta. Eu vou embora sim. E você, Mateu, vai continuar explorando a nossa gente com seu sogro. A confusão quase vira pancadaria. Mas Gomercindo aparece no alto da escada e ordena. Chega! Deixem o rapaz ir embora em paz. Arrumem uma carroça para levar a família. Algum tempo depois, Amadeu se despede de todos. Bartolo deseja sorte ao amigo, com um aperto de mão triste. À noite, na casa grande, o assunto é justamente a partida de Amadeu. Mateu comenta que já não dava mais. Ele reclamava de tudo, dizia que era artista. Angélica se interessa. Artista? É verdade isso? Mateu explica que Amadeu e o pai trabalhavam com construção civil. Foram eles que ajudaram a erguer as casas da colônia. Augusto resolve brincar. Espero que meu pai não tenha contratado engenheiros como você. Mateu se irrita, mas Gomercindo corta. Chega, vocês dois. Nada de discussão. Angélica, firme, defende o marido. Meu marido está certo. Na cozinha, Leonora conta para a patroa que o povo não vai fazer festa, mesmo tendo recebido o pagamento. Explica que é por causa da partida de Amadeu, mas acaba revelando que os colonos também não estão satisfeitos com o que receberam. Socorro defende o marido. Ninguém quis comprar o café desta safra. Edmundo fez de tudo para pagar todo mundo. E pergunta: Bartolo ainda pensa em ir embora? Leonora confirma. Socorro fica apreensiva. Precisa agir. E rápido. Mais tarde, na colônia, Bartolo bebe vinho na venda de Batista. Reclama da vida, dizendo que os patrões estão com as tulhas cheias. E eles, com os bolsos vazios. Batista suspira e lembra. Já foi pior. Na época dos escravos, o pagamento era na chibata. Bartolo dá um gole e decide. Vou embora. Voltar pro meu país. Na cidade, Francesco conversa com Juliana. Diz que soube que muitos italianos estão se reunindo para voltar para a Itália. Marco Antônio entra na conversa.
Quem quer voltar é quem não conseguiu se fazer no Brasil. O banqueiro rebate: isso não se decide de um dia pro outro. E quem voltar, só vai sofrer ainda mais. Juliana fica pensativa. Eu não me imagino mais voltando pra Itália. Marco Antônio sorri, derretido. Mas ela muda o tom de repente. Tenho uma notícia. Pausa. Acho que estou grávida de novo. Os dois ficam em choque. E, em segundos, a sala explode em felicidade. Francesco, emocionado, levanta-se e sai, sem conseguir conter as lágrimas. Tante sai animada, dizendo que vai pegar um bom vinho para comemorar. Marco Antônio se derrete todo. Olha para a esposa e diz, emocionado: você tá me fazendo o homem mais feliz do mundo. Mas Juliana o interrompe, séria. Tem uma condição. Eu não quero ter esse filho, nessa casa. Marco segura a mão dela, confiante. Fica tranquila. Até o bebê nascer, a gente já vai estar morando na casa nova. Mas Juliana ainda não terminou. Olha firme nos olhos do marido e diz: e tem mais. Eu não quero que Janete chegue perto da criança. Nunca. Nosso filho não vai ter avó. Marco tenta disfarçar o incômodo, mas aceita. Propõe um brinde. Bora comemorar com um bom vinho tinto, bem italiano. Eles brindam. Mas Juliana, mesmo sorrindo, sente o peso da mentira que continua sustentando. Na colônia, Leonora fala com o marido, tentando convencer. Bartolo, a gente tá bem aqui. Não falta comida. E ainda conseguimos guardar um dinheirinho. Mas o homem perde a paciência. Dá um soco na mesa e grita: mas eu não quero mais viver aqui, Leonora. Não aguento mais esse lugar. Ela enfrenta. Firme. E onde é que você vai plantar essas uvas que vive sonhando? Todas as terras daqui já têm dono. Bartolo respira fundo e responde: eu sei, mas aqui eu não fico mais. Eu não volto para aquele cafezal. Nem morto. Leonora não se dá por vencida. E a gente vai morar onde, então? Ele hesita, e enfim solta: vamos voltar para a Itália. Leonora fica em choque. O quê? Mas Bartolo continua: para nossa terra. E ponto final. A mulher, furiosa, rebate com lágrimas nos olhos: nós não. Você vai sozinho. Eu não vou entrar em outro navio. Nem que Deus me puxe pelo braço. E pode arrumar suas coisas sozinho, porque eu não vou te ajudar. Leonora sai correndo, chorando. Bartolo até pensa em ir atrás, mas para no meio do caminho. Também está em prantos. Na casa grande, Mateu lembra ao sogro da promessa que ele fez, de dar um pedaço de terra para Bartolo plantar suas uvas. Gomercindo se recorda, mas se irrita. E essa mania desse colono de querer plantar uva, hein? Mateu tenta explicar, com calma. É o que ele mais ama fazer. Assim como o senhor gosta dos seus cafezais. O fazendeiro suspira. Entende o sentimento, mas fala sério. Se eu der terra para ele, os outros vão querer também. E daqui a pouco, derrubam meu café para plantar uva. Mateu abaixa a cabeça. Sabe onde o sogro quer chegar. Nesse momento, Socorro entra aflita. Mateu, venha rápido. Leonora tá na cozinha, em prantos. Brigou feio com o marido. Gomercindo fica sozinho com a esposa, que conta a verdade. Bartolo decidiu voltar para a Itália. E como Leonora não quer ir, o casamento acabou. Enquanto isso, Mateu conversa com Leonora. Ela explica, entre soluços: eu não quero deixar o Brasil. Não quero embarcar em outro navio com a minha filha. Mateu promete ajudar. Eu vou dar um jeito nisso, pode confiar. Mas logo o sogro chama todos para conversar na sala. Na colônia, Bartolo anda perdido, procurando a esposa com o olhar. Não a encontra. Decide caminhar sozinho, sem rumo, para no meio do caminho. E chora. O coração está em pedaços. Na casa grande, Gomercindo pergunta a Mateu: quanto de terra o rapaz precisa para plantar uva? E que tipo de solo ele precisa? Mateu fica sem entender nada. O sogrão explica: lá em Jundiaí tem umas chácaras. Eram fazendas que foram desmembradas.
Sem dar mais detalhes, ele ordena: chame Bartolo. Quero falar com ele. Enquanto isso, na venda, Bartolo bebe sozinho, mergulhado na tristeza. Murmura: eu devia era ter morrido com aquela febre. Pra que viver sem minhas uvas? E sem a Leonora? Mateu chega, encontra o amigo chorando. Bartolo enxuga as lágrimas, disfarça: tô bem, tô bem. Mas o italiano dá o recado: Gomercindo quer falar com você. Agora. Bartolo levanta devagar, sem entender o motivo, mas com uma pontinha de esperança no olhar. Angélica, curiosa, resolve perguntar ao pai o que está acontecendo. Diz que encontrou Leonora na cozinha, chorando. Contou que o marido quer voltar para a Itália. Gomercindo suspira fundo. Explica que já mandou Mateu buscar Bartolo. Vai dar um jeito nessa situação. Alguns momentos mais tarde, os dois chegam à casa grande. O fazendeiro, sério, manda: sente-se, Bartolo. Você também, Mateu. A gente precisa conversar. Na cozinha, Maria do Socorro tenta acalmar Leonora. Fala com carinho: não acredito que Bartolo vai ter coragem de deixar você e a menina sozinhas. Mas Leonora, com o rosto molhado de lágrimas, responde: sou esposa dele, Dona Socorro. Tenho que acompanhar. Pra onde ele for. A patroa balança a cabeça, decidida: nada disso. Fique tranquila. Tenho certeza que meu marido vai resolver tudo. Enquanto isso, na cidade, Marco Antônio comenta com o pai que acha muito cedo para Juliana engravidar de novo. Mas Francesco, orgulhoso, sorri. Juliana é forte, meu filho. Essa menina dá conta de tudo. No andar de cima, Mariana fala com a patroa, animada. Agora sim, Dona Juliana. O senhor Francesco vai ter um neto com o próprio sangue. Isso é tudo que Dona Janete sempre quis. Juliana se fecha na hora. Fica visivelmente incomodada. Meu filho também é herdeiro, Mariana. E ninguém vai tirar isso dele. A governanta, com cuidado, arrisca um conselho. Pois é, mas tome cuidado. Um dia, essa avó, a mesma que já pegou o outro menino no colo e deu o nome da família, pode querer se aproximar de novo. Pode querer contar a verdade. Ou até proteger esse novo bebê. Juliana escuta calada. Mas o olhar entrega o medo. Na fazenda, Gomercindo conversa firme com Bartolo. Esqueça essa história de voltar para a Itália. Amanhã, Mateu vai com você até Jundiaí. Quero que vejam umas terras. Vamos resolver isso direito. Pouco depois, Bartolo desce até a cozinha da casa grande. Procura Leonora. Com voz mansa, diz: pega nossa menina e volta para casa comigo. Mateu aproveita para dar a boa notícia. Amanhã a gente vai a Jundiaí ver umas terras para plantação. Tá tudo resolvido. Leonora respira aliviada. O sorriso volta. Bartolo e a família retornam para a casinha da colônia. E a paz, finalmente, parece voltar. Na sala, Augusto conversa com o sogro. Abre o coração. Seu Gomercindo, eu nunca tive amor pela terra. Nem eu, nem meu pai. A gente pensa diferente. O fazendeiro levanta a sobrancelha. Quer entender. Augusto continua. Sabe o que eu acho? Esse país tem terra demais para um homem como Bartolo, que veio cheio de esperança de plantar sua uva e fazer o vinho. Ter que voltar para a Itália por ver o sonho morrer. Angélica se derrete de orgulho. Mas Gomercindo se irrita. E o senhor tá sugerindo que o governo loteie o Brasil e entregue pros italianos. Augusto não se intimida. Não tô falando só de italianos, seu Gomercindo. Tô falando de brasileiros também. Tem muita terra parada. E muita gente precisando trabalhar. Angélica sorri, entra na conversa. O Augusto teve uma ótima ideia, pai. Falou até em planejamento agrícola. Gomercindo fecha a cara. Planejamento, o quê? Augusto responde com um tom calmo, mas provocador. Não adianta explicar, senhor Gomercindo. O senhor só entende de café. Silêncio pesado. O fazendeiro engole em seco. Mais tarde, Bartolo e Leonora fazem as pazes.
Ele pergunta, emocionado: você iria mesmo me deixar ir embora sozinho para a Itália? Ela responde na mesma moeda: e você, teria coragem de deixar eu e nossa filha aqui sozinhas? Os dois se olham, choram e se abraçam, jurando amor e um futuro melhor. Na cama, Gomercindo ainda resmunga para a esposa: espero que minha decisão não traga uma fila de italianos pedindo terra amanhã. Socorro ri, mas logo percebe algo. E o senhor tá preocupado com o quê, hein? É com o pagamento da turma do finado? O fazendeiro suspira, sem saída. Depois que paguei os colonos, fiquei mais pelado que pescoço de peru. Socorro muda de assunto. Pergunta: e a Angélica? O senhor acha que ela gosta mesmo do marido? Gomercindo dá um riso curto. Gosta nada. O sujeito apareceu com um papo de que o governo devia dividir as terras com os italianos. No dia seguinte, bem cedo, Bartolo e Mateu pegam a estrada rumo a Jundiaí. Cantam suas canções italianas, cheios de esperança. Enquanto isso, Gomercindo encara o que mais temia. Os colonos aparecem, pedindo explicações sobre a terra que deu a Bartolo. Na cidade, Tizil, agora chamado de Júlio Francisco, continua trabalhando como engraxate. Junta suas moedinhas com orgulho. De repente, outra bota cai sobre a caixa. Ele olha para cima e reconhece Antenor. Em casa, Juliana conversa com Damião. Diz que o menino não precisa mais engraxar sapato. Mas o homem explica: é o Tizil que não quer parar. E olha, tá lendo direitinho já. Juliana sorri, emocionada. Pergunta por Naná. Damião balança a cabeça. Nunca mais tive notícia dela. Juliana pensa um instante e diz: quando eu me mudar para casa nova, quero levar ela e o filho junto comigo. Nesse meio tempo, Tizil e Antenor se encontram em uma pequena lanchonete ali perto. O garoto olha pro homem e fala, meio desconfiado: ué, nunca imaginei te ver vestido desse jeito, parecendo um rico. Antenor sorri, com aquele ar de quem quer impressionar. Diz que mudou de vida. Da água pro vinho. Já não é mais o feitor que Tizil conheceu um dia. E o mais surpreendente, conta ao menino que agora está morando com a tia dele, a Naná. Tizil arregala os olhos. Não acredita no que está ouvindo. Alguns momentos depois, Júlio Francisco, o próprio Tizil, chega em casa apressado. Conta tudo ao pai. Fala do encontro, da roupa, da história absurda que ouviu. Damião escuta, chocado. O menino insiste: ele não tá mentindo, pai. Tá diferente. Anda até de almofadinha por aí. E continua, mais sério: ele tá morando com a tia Naná. Mas o Zé Alceu não aceita esse homem lá. Enquanto isso, em Santos, Zé Alceu discute feio com a mãe. Grita que já teve um pai branco e não quer outro. Mas no fundo, o menino só quer saber a verdade. Quer saber quem é o verdadeiro pai. Naná tenta encerrar o assunto. Isso já passou, meu filho. Não fala mais nisso. Mas o garoto se revolta. Diz que, se Antenor voltar para casa, ele foge. O tempo passa. Padre Olavo resolve visitar Gomercindo. Quer saber quando vai ser o batizado do neto varão. O fazendeiro, com aquele orgulho todo, responde: não pretendo levar meu neto por aquelas estradas ruins. O batizado vai ser aqui mesmo, na capela dos italianos. O padre, com a língua ferina de sempre, provoca: seu pai não se conformava de não ter um neto homem, mas agora tem um bisneto. E isso, se a gente não contar com aquele outro, não é? Gomercindo perde a pose na hora. Fica vermelho, xinga o padre. O senhor não cansa de tocar nesse assunto, Padre Olavo? O sacerdote encara firme. E por que o senhor esconde de mim? Tô falando do filho que teve com a Naná, sua escrava. Quem sabe ela não pariu um varão depois que saiu daqui? Gomercindo se enfurece. Quer saber como o padre sabe de tudo. E o padre dá a resposta mais simples do mundo. O povo me conta. Socorro entra na sala, meio sem entender. Cumprimenta o padre e pergunta se tá interrompendo. Olavo disfarça. De jeito nenhum. Tava só tratando do batizado do netinho. Gomercindo aproveita o gancho. Já combinei com o padre.
A cerimônia vai ser na capela da colônia italiana. Socorro sorri, feliz. Que bom! Assim aproveitamos para pagar a missa que ficamos devendo. O fazendeiro solta uma piada maldosa, mas logo se corrige. Pergunta ao padre qual é a melhor hora para doar 100 sacas de café para a paróquia. O padre franze a testa. 100 é pouco. Gomercindo aumenta para 150. Preciso compensar o preço baixo do café, diz ele, tentando parecer generoso. Mas o padre não é bobo. Pergunta se o café doado vai ser beneficiado ou não. Na cidade, já é noite. Marco Antônio e Francesco chegam em casa, cansados. Nem imaginam o que os espera. Mariana vem correndo, aflita. Conta que Juliana passou a tarde trancada com o filho. O menino tá com febre alta. Muito alta. Assustados, os dois perguntam por que ela não chamou um médico. A governanta se defende. Eu não sabia quem ligar. Também não sei usar o telefone. Francesco pega o telefone na hora. Liga para um médico conhecido. Marco Antônio sobe correndo. Meu pai já chamou o doutor, grita ele, entrando no quarto. Pouco depois, Francesco aparece na porta. Tenta acalmar a nora. Não se preocupe tanto, minha filha. Esse menino é forte. Tão forte quanto o pai. Juliana, sem pensar, responde. É verdade, senhor Francesco. O pai dele é tão forte, que nem a peste o matou. Silêncio. Marco Antônio endurece o olhar. Fala, com a voz amarga. Pois muito bem. Que o seu filho tenha puxado mesmo ao pai dele. E sai. Sem olhar para trás. Com raiva e dor, ele desce as escadas e vai direto pro bar. Serve uma dose. Murmura para si mesmo. Vontade de contar que essa criança nem é filha daquele italiano maldito. Mariana, que passa perto, ouve tudo. Assustada, se aproxima. Não faça isso, senhor Marco Antônio. Por Deus, não faça. Afogue seu ciúme no peito. Mas nunca diga o que está pensando. O rapaz percebe. Mariana sabe de tudo. A governanta confirma. Diz que lembra perfeitamente do filho de Diana saindo daquela casa em seus braços. E com os olhos marejados, confessa. Ninguém precisou me contar. Foram os piores dias da minha vida. Eu reconheceria aquele menino, até pelo calor dele, se o tivesse nos braços de novo. Por favor, nunca mais repita isso. As paredes têm ouvidos. Marco Antônio, arrependido, pede desculpas. Mas Francesco aparece. Sobe e fica com a tua esposa, meu filho. O médico finalmente chega. Juliana tenta se recompor. O doutor examina a criança. A expressão dele muda. Explica com voz grave. Há um surto de sarampo na cidade. E já morreram algumas crianças. Silêncio. Juliana fecha os olhos, segurando o filho com força.